No terceiro capítulo da série Impunidade, nossos repórteres visitam delegacias para descobrir por que a polícia não consegue investigar a maioria dos crimes no Brasil. A edição da série é de Evane Bertoldi e Rodrigo Cerruti. Descobrir o culpado de um crime não basta para que ele seja punido. É preciso encontrar provas suficientes para condená-lo. E isso é trabalho da Polícia Judiciária, que nós conhecemos como Polícia Civil. No modelo brasileiro de investigação, o delegado é o responsável pelo inquérito. E ele determina que perícias devem ser feitas, comanda os investigadores na busca pelas provas. Mas nas delegacias brasileiras, o inquérito que termina como deveria é raridade. Viajamos para o interior de Alagoas para mostrar por que a polícia não consegue trabalhar direito. Fomos à Matriz de Camaragibe, uma cidade de 23 mil habitantes. Por dia, apenas 4 policiais trabalham no distrito policial. As celas, que comportam 24 presos, têm 54. E o delegado, que cuida de 3 delegacias, reclama. Para falar a verdade, não sobra tempo para quase nada, certo? Porque a gente está com desvio de função. Em vez de a gente estar investigando, que é a Polícia Judiciária, estamos tomando conta de presos, certo? Isso é uma coisa que está acontecendo em todo o estado. Nem o jeito de paraíso esconde as consequências da impunidade dessa outra pequena cidade que fica no litoral de Alagoas. Pilar é um dos municípios mais violentos do Brasil. Em 2011, registrou mais de 100 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. A média brasileira é de 27 e já é uma das mais altas do mundo. Os estados estão ficando cada vez mais parecidos. Os que eram menos ficaram muito violentos e os que eram mais tiveram sucesso, até porque foram os primeiros a começar a adotar políticas de controle do crime mais eficientes, com avaliação, de forma mais organizada. O promotor de Pilar chegou à cidade no ano passado e encontrou 247 inquéritos abandonados. Estavam num quarto úmido, insalubre de uma delegacia. Com a ajuda do juiz, conseguiu a criação de uma força-tarefa para retomar essas investigações. Mas não adiantou. Para surpresa do Ministério Público, parte desses inquéritos já estão sendo devolvidos para o Ministério Público sem que as autorias sejam conhecidas. Isso pode representar a sacramentação da impunidade nessa comarca. A partir do momento que não há uma resposta do Estado a determinada atitude delitiva, criminosa, aqueles que estão pensando em praticar ou com uma vaga ideia, muitas vezes vão se sentir estimulados, porque vão ver o exemplo que não foi dado pela falta de eficiência do Estado ou pela demora. Uma das vítimas da impunidade em Pilar foi Yasmin Stephanie Silva Santos, de apenas 2 anos e 7 meses de idade. No dia 4 de novembro do ano passado, a menina estava no colo da mãe, dentro de um táxi, no centro da cidade. O pai, que é policial, leu no boletim de ocorrência que 2 homens dispararam mais de 30 tiros. Yasmin e a mãe morreram na hora, na frente de dezenas de testemunhas que nunca foram ouvidas. Isso dói. Porque eu não tive uma resposta ainda, eu não sei por que fizeram isso, eu não sei quem foi que fez isso. A justiça tem que tomar conta de tudo isso e mostrar para toda a sociedade que o Brasil tem jeito, que o Brasil tem que ter força para que não acabar, mas diminua a violência em todo o Brasil. As soluções, em geral, são soluções simplistas, sem produção de diagnóstico. Enquanto a gente discutir segurança pública com o fígado e não com o cérebro, a informação não vai ser importante, porque a informação traz a perspectiva da razão, da inteligência, de um olhar mais sofisticado sobre o assunto. Acho que esse é um primeiro ponto. As estruturas da Polícia Civil e da perícia variam muito de um estado para o outro. Os resultados também. Enquanto no Pará foram expedidos quase 27 mil laudos em 2011, no Paraná foram pouco mais de 6 mil. Em Alagoas, 780 laudos periciais. Com poucas provas técnicas e com investigadores desviados de suas funções, os inquéritos brasileiros costumam depender de testemunhas que estejam dispostas a falar, o que nem sempre acontece. Com certeza. Você tem um medo de
testemunhar, você tem o medo de ser morto ou pelo contrário, de ser inclusive envolvido numa situação, porque os policiais muitas vezes entregam os nomes. Então você cria um gap, você cria um hiato muito forte entre população e polícia. O oficial de justiça Jefferson Bandeira conhece o medo da população. Em Belém, no Pará, ele tenta intimar testemunhas, mas quem atende é sempre um parente. Tem essa intimação aqui para ele participar de uma audiência, mas já é a terceira vez que eu venho e não consigo encontrar com ele. Da outra vez a senhora comentou com ele o assunto? Você falou, mas eu tenho até medo assim de comparecer e depois assim de fazer alguma coisa, que hoje em dia o senhor sabe, né? O índice de homicídios do Pará caiu de 2010 para 2011, mas ainda está muito acima da média nacional. O secretário de Segurança Pública afirma que os crimes encomendados, comuns no estado, estão sendo combatidos. Uma região que historicamente existia muito esse tipo de crime, que era sudeste do estado, Marabá, por ali, a pistolagem praticamente acabou. O que mais preocupa agora é a pistolagem urbana, mortes por encomenda nas cidades. Túlio Pinheiro tinha 20 anos, era técnico em agrimensura e estudava para concursos públicos. Na véspera de uma prova, quando voltava do cursinho, foi confundido pelos pistoleiros. De acordo com o inquérito, os dois criminosos deram a volta no córrego antes de se aproximarem de Túlio, que estava ali, naquela lanchonete. Ele foi executado com 2 tiros na nuca, por engano. O alvo era outra pessoa. Era um sábado, 7 da noite. Havia muita gente lanchando ali e vizinhos do lado de fora, aqui na rua. Mas ninguém quis testemunhar. Muito doloroso, sabe? O crime foi no dia 17 de novembro de 2012. Um ano e meio depois, a polícia não tem pistas dos matadores. Já pensou ver o impune, fazendo outro que não resolveu o meu, como é que eu vou ficar? É muito triste. Em 2011 foram registrados mais de 1 milhão de roubos no Brasil. Em São Paulo, que tem a maior polícia do país, apenas 2% dos roubos são investigados e nem todos são resolvidos. Na verdade, não é que a investigação é mal feita no caso do roubo, é que simplesmente não acontece. Na maioria dos casos, a pessoa registra o boletim de ocorrência e não tem uma continuidade. Aquilo é só um papel, você tem um papel que você foi roubado. Privar um cidadão da sua liberdade porque ele cometeu um crime deveria ser uma forma de evitar novos erros, um remédio. No Brasil é veneno. Nessas condições, ninguém aposta na recuperação dos detentos. Amanhã, a série Impunidade vai mostrar o que acontece nas celas brasileiras. Algumas nem grades têm. Se tivéssemos com grades ou portas nas celas, não caberiam todos os presos que habitam essa galeria dentro das celas. Não perca então amanhã a 4ª reportagem da série Impunidade.